E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor LA de Física, mais uma aula sobre força de atrito, agora aula com exercícios. Antes de começar a aula, pessoal, por favor, inscreva-se no canal, dê um like, deixe seus comentários, ajude a divulgar, eu agradeço. Então vamos lá. O primeiro exercício, da Unifesp diz assim: a figura representa um caixote que é transportado para uma esteira horizontal. A figura está aqui embaixo. E o legal é que a gente preste atenção em alguns detalhes. Aqui tem aqui, ó, ambos têm velocidade v a mesma e constante. Então, não tem aceleração, não tem resultante, certo? Suficientemente pequeno para que a resistência do ar sobre o caixote possa ser considerada desprezível. Então, resistência do ar não tem, legal? E ele pede o seguinte: pode se formar aqui sobre este caixote, certo? Atuam quantas forças? Só vou imaginar então que o caixote tenha massa, portanto, na presença de força de campo gravitacional tenha peso, certo? Existe contato entre o corpo e a esteira. Então, ó, essa força vai aplicar na esteira, certo? Uma força em reação à esteira aplica no corpo, uma reação que nós chamamos de normal. Outra coisa, pessoal, ele não diz nada sobre atrito, ele diz que os corpos se movimentam juntos com velocidade constante, certo? Mesma velocidade. Então, aqui, toma cuidado, certo? A tendência é que a gente pense, esse corpo move-se com a esteira porque existe atrito. Ele não disse que existe, certo? Então, aqui nessa situação, existem duas forças aplicadas, peso e normal. Peso devido à massa e normal, que é a força que a esteira aplica no corpo ou no caixote. Então, dentre as alternativas, a alternativa correta, a D, atuam duas forças, sim, certo? Seu peso e a reação normal da esteira. Perfeito. É só isso aqui. Então, cuidado aqui, com essa questão de atrito. Ninguém falou nada. Se não falou, certo? Não tem. O segundo exercício, pessoal, é um exercício da Unicamp e fala sobre, os freios ABS, certo? Que é, na verdade, uma revolução em termos de freios, tá? Na indústria automobilística. Isso há muitos anos. Então vamos lá. O sistema de freio ABS impede o travamento das rodas do veículo de forma que elas não deslizem então, sobre ou no chão, o que leva ao menor desgaste dos pneus. Isso, na verdade, pessoal, vamos dizer assim, Hoje é importante ter uma questão ambiental, mas na verdade é o de menos, Não havendo deslizamento, aqui não há deslizamento, então a força de atrito que vai ser aplicada é atrito estático se não existe deslizamento. E a gente sabe que o atrito estático é sempre maior que a força do atrito cinético. Então isso faz com que, na verdade, eu consiga parar, certo? Tá? Com uma distância menor do que se fosse, o atrito cinético. Ele diz quanto vale os coeficientes: o atrito estático 0,8, cinético 0,6 menor. O G, ele me fornece a massa do veículo de 1.200 quilos, 1,2 toneladas, se precisar. E ele só quer o seguinte, o módulo da força do atrito estático máxima e a força de atrito cinético. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer. E aí eu faço uma observação legal sobre veículos, e assim por diante. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, se eu imaginar que aqui eu tenho o meu veículo, como aqui eu tenho, as forças atuando seriam peso normal, certo? E aí, depois eu vou explicar essa questão de atritos aqui com rodas, mas por enquanto, certo? Eu quero que vocês entendam que na vertical, então, não existe movimento, portanto, a intensidade da força-peso é a normal, e aqui, isso é 1,2 vezes 10 a 4, que é a massa do carro. O G ele pede para usar 10, desculpa, 1,2 vezes 10 a terceira, Aqui, 1, 2, 3. A terceira vezes 10, ou seja, 1,2 vezes 10 a quarta
certo? Então, descobri quanto vale o peso, descobri quanto vale a normal, legal. Você fala, mas por que você fez isso? Pessoal, pelo seguinte, né? Quando eu for calcular a força de atrito estática máxima, assim como a cinética, isso vai ser o μ vezes a normal. Então, aqui, ó, a força de atrito estática máxima vai valer 0,8, a normal 1,2 vezes 10 a quarta. Isso aqui dá, ó, 0,8, 1,2, 0,96 vezes 10 a quarta. Portanto, a intensidade da força de atrito estática máxima, 9.600 newtons. Pessoal, para calcular a força de atrito cinético agora, certo? É simples, μ cinético vezes a normal, isto é, 0,6 vezes 1,2 vezes 10 a quarta, certo? 0,72 vezes 10 a quarta, ou seja, a força de atrito cinético, nesse caso, 7.200 newtons. Então, você tem aqui essa de 7.200 e essa daqui de 9.600, alternativa D, certo? Bem tranquilo o exercício. Pessoal, na verdade, só um comentário que eu faço, na verdade, vou utilizar esse exercício para fazer um comentário, que é uma das coisas que às vezes cai, né, em Enem, em provas de primeira fase, é o seguinte, né? Como é que funciona a questão, né, das rodas, esse contato das rodas com o solo na casa de um carro? Então, pessoal, presta atenção comigo aqui. Bom, primeiro, né, ele vai ter peso normal, obviamente, aqui, né? Não escrevi, mas tem, né? Então, imagine que eu tenho, ó, um veículo, certo? Com uma certa massa, peso, ele vai pressionar o solo em resposta vai gerar uma normal sobre ele. Legal, tá? Vou imaginar que ele tenha tração dianteira, então o motor está acoplado a essa roda dianteira e eu quero que ele se mova para a direita. Então, como é que funciona esse processo, certo? E que força de atrito, qual é a força de atrito e qual é a direção e sentido dessa força nos pneus do carro? Então, vamos comigo aqui, ó. O que acontece? O motor vai tentar girar essa roda aqui no sentido, pessoal, olha só, certo? Horário, empurrando o solo para trás. Então, essa força é a força que o carro aplica no solo, certo? Que aplica, certo? O pneu aplica no solo. Em reação, certo? O solo vai aplicar no pneu uma força de atrito, aqui estático. Você fala, mas o carro está se movendo, pessoal, aqui é mesmo o caso do pé da pessoa andando, certo? Não pode haver deslizamento entre o pneu e o solo. Se houver deslizamento, certo? O que acontece? O carro patina, ele não vai sair do lugar. Por isso que aqui a força é de atrito estático. Não existe, ou pelo menos não deve haver deslizamento, certo? Não, ele não vai se mover. Certo? Então, na roda dianteira, a força de atrito aplicada pelo solo no pneu, certo? Neste caso, tá? É para a direita. Pessoal, a roda de trás, como ela não vai ser tracionada, o que acontece? Ela vai ser arrastada, então, ó, ela vai empurrar o solo de certa forma, certo? Para a direita, contrário, o solo vai aplicar uma força de atrito à roda, certo? Aqui para a esquerda. Então, cuidado com esse esquema de forças atuando, né? Num carro, sei lá, o que for aí tracionado. Se a tração, certo, fosse 4x4, né, nas 4 rodas, você teria o mesmo esquema de força, tanto para a roda traseira como dianteira. Legal? Então, cuidado com esse esquema de forças, qual é a direção e sentido da força de atrito, e outra coisa, que tipo de atrito é entre a roda e o solo, certo? É estático, aqui é exatamente o mesmo caso de você andando, certo? Do seu pé. Lá também é atrito estático, porque se houver deslizamento, então vou até escrever aqui, ó, não existe deslizamento. Se existir, certo? Passa a ser cinético. Tem que tomar cuidado aqui. Essa é exatamente a questão que fala sobre a ABS, certo? Então, ó, se eu frear de forma
que não exista deslizamento é estático. A força de atrito estática máxima é maior que cinética. Então a distância que eu vou percorrer, certo, até parar o veículo vai ser menor. Então cuidado com essas coisas aqui. Vai? Pessoal, mais um exercício, o exercício 3. Ele é legal porque trabalha com a questão, né, da força de atrito cinética, certo, ser constante, com a força de atrito estática ser variável e assim por diante. Então vamos lá. Ele diz assim, na figura, tá, um bloco de massa 10 kg, então ó, eu tenho aqui ó, a massa desse bloco sendo 10 kg, repousa sobre uma superfície plana horizontal. Os coeficientes de atrito estáticos e dinâmicos valem 0,3 para o estático e 0,25 para o dinâmico menor. Aplique-se uma força, então, aqui, pessoal, uma força F, certo? Em que ele vai dizer qual é a intensidade para mim, horizontal, aqui nesse caso, para a direita. Determine, olha o que ele quer aqui, ó, o módulo da força de atrito entre o bloco e a superfície e o valor da aceleração do bloco nos seguintes casos. Então vamos fazer bonitinho, né, pessoal, um a um aqui. Vou começar aqui, pessoal, ó, com o item A, então. O item A diz assim, ó, se essa força F aplicada tiver uma intensidade de 20 newtons, o que vai acontecer a esse bloco? Pessoal, a priori eu não sei o que vai acontecer porque eu sei que existe atrito, certo? Se essa força for maior que a força de atrito estática máxima, ele vai se mover. E aí eu vou estar trabalhando com o caso cinético. Se essa força aplicada for menor ou igual, certo? Então vou fazer um esquema aqui, ó. Se a intensidade da força aplicada, certo, for menor ou igual à força de atrito estática máxima, eu vou estar trabalhando com o caso estático. E aí, o atrito é estático, é só calcular ou só olhar para a figura. Se a força for maior que a força de atrito estático, que é a intensidade máxima, eu estarei trabalhando com o caso que cinético, e aí eu preciso calcular a força de atrito cinético, então. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, resumidamente, toda vez que eu for fazer um exercício desse, certo? Em que eu estou aplicando uma força e, na verdade, eu não sei quanto vale, eu não sei qual tipo de movimento vai existir, o que eu tenho, a primeira coisa a se calcular é a intensidade máxima da força de atrito estático. Então, vamos lá, começar por aí. Então, a força de atrito estático máxima, intensidade, vai ser o μ estático vezes a normal. Aqui nós temos. Então, pessoal, além dessas forças, eu terei, se tem massa, ele tem peso. Vou imaginar que não exista movimento na direção vertical. Essa força gera no solo, certo? Uma força, tá? Então, aqui eu tenho a força que o bloco aplica no solo. Em resposta, ele vai gerar uma força de reação que nós chamamos de normal no meu bloco. Se não tem o peso aqui nesse caso, né, a intensidade da força-peso vai ser igual a normal. Então vamos lá, senhores, tá? Então o μ estático, ele diz que é 0,3, a normal, olhem cá, voltem comigo aqui, ó, 10 quilos, então 100 newtons, tá? Portanto, 30 newtons a força de atrito estática máxima. Isso é importantíssimo, porque a partir de agora eu vou resolver meus exercícios. Então, o que acontece agora é o seguinte, né? Olha aqui comigo, ó, como é facinho. O que nós tínhamos estudado? Nós tínhamos estudado o seguinte, ó. Se eu tenho meu bloquinho aqui, que é aqui o solo, se eu estou aplicando uma força F cuja intensidade vale 20 newtons, certo? Se existe atrito, legal. Então, a tendência de movimento é para a direita, a força de atrito vai aparecer para a esquerda, certo? Só que olha comigo, essa força é menor que a força de atrito estático. Então, ele vai continuar parado. Então, isso aqui é estático, certo? E olha comigo, pessoal.
Se ele está parado, significa que a força resultante é nula, não tem aceleração. Portanto, a intensidade da força F, certo? Igual a atrito estático, nesse caso aqui. Então, a primeira coisa legal é lembrar que, certo? Neste caso, essa força terá 20 newtons de intensidade. Você fala, mas você acabou de calcular. Gente, nós calculamos o valor máximo. Lembra que força de atrito estático é variável, certo? Tá? Depende do valor da força aplicada. O que ele pediu, na verdade, vamos voltar, ó, tá? Determine, ó, o módulo da força de atrito, perfeito, certo? E o valor da aceleração. Pessoal, aqui, né, na verdade, ó, a força resultante será nula. Se força resultante é massa vezes a aceleração, nós sabemos que a aceleração nesse caso também será zero. Então, aqui está feito o item A. Então, cuidado com isso, pessoal. Joia? Vamos lá. Resolver, então, ó, o item B. Pessoal, eu quero as mesmas informações. A intensidade da força de atrito, certo? E a aceleração. Só que agora ele mudou, né? Ó, a força agora, pessoal, não vale mais, né? Está valendo 30 newtons agora. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Agora aqui, eu vou aplicar uma força cuja intensidade é de 30 newtons. E o que a gente percebe agora é que essa força, pessoal, agora tem a mesma intensidade da força de atrito estático máximo. Bom, então, se tem a tendência de movimento para a direita, vai surgir aqui uma força de atrito, senhores, ainda estático, de 30 newtons, e foi essa situação que nós chamamos de situação de iminência de movimento, né? Você tem aqui naquele gráfico o pico, certo? Da força de atrito estática, tá? Então, esse valor aqui, ó, é o próprio valor, o quê? É o valor máximo. Então, aqui não tem deslizamento aqui ainda, certo? Legal? Então, aqui não existe deslizamento ainda. Então, aqui a força resultante ainda continua sendo zero, portanto a aceleração também continua sendo nula. Então, a partir desse instante, qualquer força que eu aplique, 31, 30,5, certo? Esse corpo vai entrar em movimento, tá? Então aqui, ó, não existe deslizamento e não existe deslizamento. Para o item C agora, vamos ver o que ele pede para a gente. Ele aplica uma força agora, pessoal, cuja intensidade é de 40. Então agora, ó, a minha força aplicada tem uma intensidade de 40 newtons. E ela é maior que a força de atrito estática máxima. Certo? Se ela é maior, esse corpo vai entrar em movimento. Agora existe deslizamento. Certo? Se existe deslizamento, o atrito agora é atrito cinético que vai surgir. Então aqui, ó, eu vou ter, contrário ao movimento, uma força de atrito agora cinético. O problema é quanto vale a força de atrito cinético. Não é, pessoal? É só calcular, certo? Nós mostramos para vocês que a força de atrito cinético é μ cinético vezes a normal. E lembrar que isso aqui sempre será constante, certo? O μ cinético foi dado de 0,25, a normal era 100, então 0,25 vezes 100, ou seja, 25 newtons. Então, esta força aqui tem um valor, tem uma intensidade de 25 newtons. Tá?
Então eu vou imaginar que, ó, se essa força é maior que essa, tem movimento, senhores, tem resultante, e na mesma direção, no mesmo sentido, tem aceleração, tá? Então o que eu quero é calcular a aceleração. Então eu sei que a força resultante no corpo agora vai ser a força F menos a força de atrito cinético, isso é massa vezes a aceleração. Isso vai dar, para esse caso aqui, a força F era de 40, vou fazer assim, né? Menos 25 é igual a massa, que é 10 vezes a aceleração. 40 menos 25, 15, igual a 10 vezes A. A vai ser 15 por 10, ou seja, 1,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a partir do momento em que a minha intensidade da força F supera a força de atrito máximo, existe deslizamento e o atrito passa a ser cinético. Calcule o atrito cinético. O atrito cinético não muda o valor, ele é constante, independente da força que eu estou aplicando agora. Tá? No último item, pessoal, o item D, ele aplica agora uma força de intensidade igual a 50 newtons. Então, o último item, o item D, certo? Eu tenho aqui o meu bloquinho, tá? A intensidade da minha força aplicada agora é de 50 newtons. Pessoal, de novo, né, é com certeza maior que a força de atrito estática máxima. Então, vai haver deslizamento. Então, aqui, ó, tem deslizamento. Se existe deslizamento, o atrito é cinético, certo? Então, aqui, então, o movimento, nesse caso, para a direita. Aqui, força de atrito cinético, que eu acabei de calcular e eu sei quanto vale, né? Vale 25 newtons. Pessoal, se tem força, né, para a direita maior que para a esquerda, então vai haver uma resultante para a direita, na mesma direção, no mesmo sentido, uma aceleração. É só fazer as continhas agora. Então, nesse caso, ó, a força resultante vai ser 50 menos 25, vou fazer bonitinho, né? Vai ser a força F menos a intensidade da força de atrito cinético, é a massa do corpo vezes a aceleração. Então, para este caso, isso vale 50, isso vale 25, a massa é 10, eu quero aceleração. A aceleração vai ser 25 sobre 10, portanto, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, é um exercício muito legal, certo? Dá para treinar um monte de coisas aqui. E o mais interessante aqui é brincar com essa coisa, né, pessoal? Ó, o começo do exercício é a parte principal. Por quê? Estou aplicando uma força, ele diz que tem atrito, mas não sei qual atrito, além de peso normal, obviamente. Tá? Estou falando sobre na direção do movimento. Então não tem como, antes de começar, eu sempre tenho que calcular quanto vale a intensidade da força de atrito estático máximo, porque é a partir deste valor que eu começo a discutir o meu problema. Como eu disse, ó, valores de força, certo? Intensidade de força menor ou igual à força de atrito estático máximo, não tem deslizamento. E se não tem deslizamento, existe repouso, certo? Repouso significa movimento retilíneo uniforme, que não é o caso, ou parado. Parado, aceleração zero, certo? Então, as intensidades das forças têm que ser iguais. Tá aqui, ó. Tá? Não tem como a intensidade dessa força tem que ser igual a dessa. Tá? Então, a gente calcula o máximo. O exercício vai me dar o valor do atrito cinético naquela situação. Por que eu disse para vocês? Tem que tomar cuidado. Esse valor será variável. O que não muda é o valor máximo dele. Certo? Então, tem que tomar cuidado com esse exercício. É um exercício bem legal para fazer esse tipo de treino. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, certo? Não há deslizamento
E aqui também, né? Não existe. Então, se não existe deslizamento, a força é de atrito estático. Essa aula, pessoal, são esses 3 exercícios. Eu queria trabalhar com essa parte inicial, né? Espero que tenham gostado. Se